O medo de encontrar-se sozinho é o que eles sofrem, e assim não se encontram de forma alguma. Essa frase, tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, nos convida a refletir sobre um dos maiores dilemas da existência humana: a solidão. Desde os primórdios da civilização, o ser humano é, por essência, um ser social. Nossa sobrevivência, evolução e até mesmo nossa identidade foram moldadas pela interação com o outro. Vivemos em grupos, formamos comunidades, criamos laços. É na troca, no contato e na convivência que encontramos sentido e propósito. No entanto, o que acontece quando esse vínculo é rompido? Quando somos forçados, ou escolhemos, a nos afastar do coletivo? A verdade é que o isolamento prolongado pode ser devastador. Estudos mostram que a ausência de interação social não apenas afeta nossa saúde mental, mas também pode comprometer nossa capacidade de raciocínio, nossa percepção da realidade e até mesmo nossa sanidade. Não é à toa que, ao longo da história, práticas como o confinamento solitário e o exílio foram usadas como formas de punição. Essas medidas, que remontam a tempos antigos, revelam um entendimento profundo e quase instintivo do ser humano sobre o impacto psicológico da solidão. Ser privado da presença de outros é, para muitos, uma das experiências mais aterrorizantes que se pode enfrentar. Mas, se no passado o medo da solidão estava associado a situações extremas, como o isolamento forçado, hoje ele se manifesta de formas muito mais sutis e cotidianas. Vivemos em uma era de hiperconexão, onde estamos constantemente cercados por notificações, mensagens e redes sociais. Ainda assim, o medo de estar só persiste e, em muitos casos, é ainda mais intenso. Para algumas pessoas, a simples ideia de passar um fim de semana sem companhia ou de jantar sozinhas em um restaurante é suficiente para despertar ansiedade e desconforto. Esse medo moderno da solidão não se limita a grandes períodos de isolamento. Ele se infiltra em momentos comuns, moldando comportamentos e decisões. Mas por que tememos tanto a solidão? O que ela desperta em nós que nos faz querer evitá-la a todo custo? E, mais importante, será que esse medo nos impede de explorar os potenciais benefícios que a solidão pode oferecer? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo na psicologia da solidão. Vamos investigar como esse medo afeta nossos relacionamentos, nossas escolhas e até mesmo nossa percepção de nós mesmos. Vamos explorar os efeitos prejudiciais que ele pode ter, mas também os caminhos para superá-lo e, quem sabe, transformá-lo em uma ferramenta de autoconhecimento e crescimento pessoal. Afinal, será que a solidão é realmente um monstro a ser temido? Ou pode ser uma aliada na busca por uma vida mais plena e autêntica? É o que se leva para a solidão que cresce lá, incluindo a besta interior. Essa reflexão de Nietzsche nos conduz a um ponto crucial da experiência humana. A solidão não é um espaço vazio, mas um terreno fértil, onde tudo o que carregamos dentro de nós pode florescer ou apodrecer. Quando nos afastamos do mundo exterior e mergulhamos no silêncio da solidão, somos confrontados com aquilo que muitas vezes tentamos evitar: nossos pensamentos mais profundos, nossas emoções mais cruas e, inevitavelmente, nossas sombras. E é nesse confronto que reside tanto o potencial transformador quanto o perigo devastador do isolamento. O isolamento prolongado, embora possa parecer uma oportunidade para a introspecção, pode rapidamente se transformar em uma armadilha. Sem a presença de outros para nos distrair ou validar, somos forçados a encarar a complexidade de nossa própria mente. E, para muitos, isso pode ser avassalador. A ausência de estímulos externos pode amplificar nossas inseguranças, alimentar nossos medos e nos levar a revisitar memórias ou sentimentos que preferiríamos esquecer.
É como se na solidão as paredes de nossa psique se estreitassem, nos empurrando para um confronto inevitável com aquilo que há de mais sombrio em nós. Para alguns, esse processo pode ser uma oportunidade de crescimento, uma chance de integrar essas partes sombrias e emergir mais fortes. Mas para outros, o peso desse confronto pode ser insuportável, levando a um estado de desespero, confusão ou até mesmo colapso emocional. E é exatamente por isso que muitos de nós buscamos refúgio nos outros. A companhia alheia, mesmo que superficial, oferece uma espécie de alívio imediato, uma distração do confronto interno que a solidão exige. Nos relacionamentos, encontramos um espelho que reflete apenas o que queremos ver, enquanto o espelho da solidão nos força a encarar tudo o que somos. No entanto, essa fuga para os outros tem um custo. Quando nos apegamos às pessoas como uma forma de evitar a solidão, acabamos moldando nossas identidades em função delas. Criamos versões de nós mesmos que atendem às expectativas alheias, enquanto ignoramos ou reprimimos partes importantes de quem realmente somos. Tornamo-nos dependentes da validação externa, incapazes de encontrar valor ou significado em nossa própria companhia. Esse ciclo de fuga e dependência nos aprisiona em uma versão limitada de nós mesmos. Ao evitar a solidão, evitamos também a oportunidade de nos conhecermos profundamente. Afinal, é na solidão que temos a chance de explorar nossas motivações, questionar nossas crenças e confrontar nossas contradições. É lá que podemos integrar nossas sombras, transformando-as em fontes de força e sabedoria. Mas isso exige coragem, exige disposição para encarar a besta interior que Nietzsche menciona, sabendo que ela pode tanto nos destruir quanto nos transformar. A solidão, como vimos, é um espelho que reflete tanto nossas sombras quanto nossas potencialidades, mas, ao evitá-la, muitas vezes buscamos nos outros aquilo que, na verdade, só pode ser encontrado dentro de nós mesmos. Essa busca, embora natural, pode nos levar a um terreno perigoso, o da idealização e da dependência emocional. Para compreender isso, precisamos olhar para as chamadas necessidades metas, descritas por Abraham Maslow, que vão além das necessidades básicas de sobrevivência e segurança. Essas necessidades mais elevadas incluem a busca por verdade, beleza, bondade e significado, aspectos que transcendem o material e tocam o que há de mais profundo em nossa existência. Mas aqui está o ponto crucial. Essas necessidades não podem ser completamente satisfeitas por outras pessoas. Quando tentamos preencher esse vazio existencial através de um parceiro, acabamos projetando neles um ideal impossível. Passamos a enxergar o outro como a solução para nossas angústias, como a fonte de toda a felicidade e realização que buscamos. Essa idealização, no entanto, é uma armadilha. Ao colocar o outro em um pedestal, transformamos o relacionamento em uma relação de dependência, onde nossa identidade e nosso valor passam a ser definidos pela presença e aprovação dessa pessoa. Ernest Becker, em sua obra sobre a condição humana, capturou essa dinâmica de forma brilhante ao dizer: se o parceiro se torna Deus, ele pode facilmente se tornar o diabo. Essa frase revela a dualidade perigosa da idealização. Quando vemos o outro como um Deus, esperamos que ele seja perfeito, que atenda a todas as nossas necessidades e que nos salve de nossas próprias inseguranças. Mas, inevitavelmente, essa expectativa é quebrada. O outro, sendo humano, é falho, imperfeito e incapaz de sustentar o peso de nossas projeções. E é nesse momento que o Deus se transforma em diabo. O que antes era adoração se torna ressentimento. E o que
Antes era amor se transforma em frustração. Essa dinâmica não apenas prejudica o relacionamento, mas também nos afasta ainda mais de nós mesmos, pois continuamos a evitar o confronto com nossas próprias necessidades e vulnerabilidades. A verdade é que as necessidades metas de Maslow, a busca por verdade, beleza e bondade, são profundamente pessoais. Elas exigem um mergulho interno, uma jornada de autodescoberta que não pode ser terceirizada para outra pessoa. Quando tentamos delegar essa responsabilidade a um parceiro, não apenas colocamos uma pressão injusta sobre o relacionamento, mas também nos privamos da oportunidade de crescer e nos desenvolver como indivíduos. A dependência emocional nesse contexto é um sintoma de uma desconexão mais profunda, a desconexão de nós mesmos. Isso não significa que os relacionamentos não tenham um papel importante em nossas vidas. Pelo contrário, eles podem ser fontes incríveis de apoio, aprendizado e crescimento mútuo. Mas, para que isso aconteça, é essencial que cada pessoa no relacionamento esteja disposta a enfrentar suas próprias sombras e a buscar suas próprias verdades. Somente quando somos capazes de nos sustentar emocionalmente, sem depender do outro para preencher nossos vazios, é que podemos construir conexões verdadeiramente saudáveis e autênticas. A dependência emocional, como vimos, nasce muitas vezes do medo de encarar a solidão e do desejo de encontrar no outro a solução para nossas próprias lacunas internas. Mas, para que possamos nos libertar desse ciclo de idealização e dependência, é essencial desenvolver uma habilidade que, embora pareça simples, é profundamente desafiadora: a capacidade de estar só. Donald Winnicott, um dos grandes nomes da psicanálise, argumenta que essa capacidade é um marco fundamental no desenvolvimento emocional de qualquer indivíduo. Para ele, a habilidade de estar só não é apenas um sinal de maturidade, mas também uma condição indispensável para a construção de relacionamentos saudáveis e autênticos. Estar só, no sentido que Winnicott propõe, não significa apenas a ausência física de outras pessoas. Trata-se de um estado interno, uma sensação de completude e segurança, que nos permite estar em nossa própria companhia sem sentir angústia ou vazio. É a capacidade de encontrar conforto e significado dentro de nós mesmos, sem depender constantemente da validação ou da presença de outros. Quando desenvolvemos essa habilidade, nos tornamos menos propensos a buscar nos relacionamentos uma fuga de nossas próprias inseguranças. Em vez disso, passamos a enxergar o outro como um complemento, e não como uma tábua de salvação. No entanto, o medo da solidão pode nos levar a um caminho oposto. Quando não somos capazes de estar sós, criamos o que Winnicott chamou de falso eu. Esse falso eu é uma máscara, uma construção que reflete aquilo que acreditamos que os outros esperam de nós. Ele é moldado pelas expectativas alheias, pelas normas sociais e pelo desejo de pertencimento. Em essência, o falso eu é uma tentativa de evitar o abandono e a rejeição, mas ao mesmo tempo nos distancia de nossa verdadeira essência. Tornamo-nos personagens em nossas próprias vidas, desempenhando papéis que não necessariamente correspondem a quem realmente somos. O problema do falso eu é que ele nos aprisiona em uma existência superficial. Ao tentar agradar os outros e evitar a solidão, sacrificamos nossa autenticidade, perdemos o contato com nossos desejos, nossas necessidades e nossos valores mais profundos. E, ironicamente, essa desconexão interna pode nos fazer sentir ainda mais sozinhos, mesmo quando estamos cercados por pessoas. Afinal, como podemos nos sentir verdadeiramente conectados aos outros se não estamos conectados a nós mesmos? Desenvolver a capacidade de estar só, portanto, é um ato de coragem. É um processo que exige que abandonemos o falso eu
e enfrentemos a realidade de quem somos, com todas as nossas imperfeições, contradições e vulnerabilidades. É um convite para nos reconectarmos com nossa essência, para explorarmos nossos pensamentos e sentimentos sem medo ou julgamento. E, ao fazer isso, descobrimos que a solidão não é um vazio a ser preenchido, mas um espaço de liberdade e autodescoberta. Essa capacidade de estar só também transforma a maneira como nos relacionamos com os outros. Quando nos sentimos completos em nossa própria companhia, não buscamos nos relacionamentos uma forma de preencher nossos vazios ou de escapar de nossas inseguranças. Em vez disso, nos aproximamos dos outros com autenticidade, abertos para compartilhar, aprender e crescer juntos. Nossos relacionamentos deixam de ser baseados na necessidade e passam a ser baseados na escolha. Uma escolha consciente de estar com o outro, não porque precisamos, mas porque queremos. A capacidade de estar só, como vimos, é um pilar essencial para a construção de uma vida emocionalmente saudável e autêntica. No entanto, isso não significa que os relacionamentos interpessoais percam sua importância. Pelo contrário, eles continuam sendo fundamentais para o desenvolvimento humano. A teoria das relações objetais, uma das abordagens mais influentes da psicanálise, nos ajuda a compreender como os vínculos que formamos com os outros moldam nossa personalidade e influenciam profundamente a maneira como nos relacionamos com o mundo e conosco mesmos. De acordo com essa teoria, a maturação da personalidade só pode ser facilitada através de relacionamentos interpessoais. Desde os primeiros momentos de vida, somos seres profundamente conectados. O vínculo inicial com nossos cuidadores, por exemplo, não apenas garante nossa sobrevivência física, mas também serve como a base para o desenvolvimento de nossa identidade emocional. É através dessas primeiras interações que aprendemos a confiar, a amar e a nos sentir seguros. Esses laços iniciais, conhecidos como objetos na teoria psicanalítica, tornam-se modelos para os relacionamentos que formaremos ao longo da vida. John Bowlby, um dos principais teóricos do apego, capturou essa ideia de forma brilhante ao afirmar: apego íntimo a outros seres humanos é o centro em torno do qual a vida de uma pessoa gira. Essa frase nos lembra que, por mais que a solidão seja uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento, os relacionamentos continuam sendo o núcleo de nossa experiência humana. Eles nos oferecem um espelho no qual podemos nos enxergar, nos desafiam a crescer e nos proporcionam um senso de pertencimento que é essencial para o bem-estar emocional. No entanto, é importante destacar que a qualidade desses relacionamentos é tão importante quanto sua existência. Relacionamentos baseados em dependência ou idealização, como discutimos anteriormente, podem nos limitar, enquanto conexões autênticas e equilibradas nos impulsionam a evoluir. Mas onde a solidão entra nesse contexto? Se os relacionamentos são tão cruciais para o desenvolvimento humano, qual é o papel do isolamento voluntário? A resposta está no equilíbrio. Embora os vínculos interpessoais sejam fundamentais, o crescimento pessoal muitas vezes exige momentos de introspecção e solitude. É na solidão que temos a oportunidade de processar nossas experiências, de refletir sobre quem somos e de explorar nossas paixões e talentos. Para muitos, esse processo de autodescoberta ocorre através do trabalho criativo. O trabalho criativo, seja ele artístico, intelectual ou prático, é uma forma de dar sentido à solidão. Ele nos permite canalizar nossas emoções, nossos pensamentos e nossas experiências em algo tangível, algo que transcende o efêmero e se torna uma expressão de quem somos. Nesse sentido, a solidão deixa de ser um estado de vazio
e se transforma em um espaço de criação e significado. É através desse processo que muitos encontram não apenas um senso de propósito, mas também uma forma de se reconectar com o mundo de maneira mais autêntica. Portanto, a teoria das relações objetais nos ensina que o desenvolvimento humano é um processo dinâmico que envolve tanto a conexão com os outros quanto a conexão consigo mesmo. Os relacionamentos nos oferecem o suporte e o espelho necessários para crescer, enquanto a solidão nos dá o espaço para integrar essas experiências e transformá-las em algo único e significativo. Quando equilibramos esses dois aspectos, a interação com o mundo externo e a introspecção interna, somos capazes de viver de forma mais plena, construindo uma identidade que é, ao mesmo tempo, enraizada nos vínculos que formamos e fiel à nossa essência individual. A solidão, ao longo deste percurso, revelou-se um território paradoxal. Ao mesmo tempo em que pode ser assustadora e desafiadora, ela também carrega um potencial transformador. Como Anthony Storr observou, é na luta para dar forma e ordem a um trabalho criativo externo que impomos forma e ordem à nossa mente. Essa frase encapsula a essência do que a solidão pode oferecer, um espaço para organizar o caos interno, para transformar pensamentos dispersos em algo concreto e significativo. É na solitude que muitos criadores introvertidos encontram não apenas um refúgio, mas também uma plataforma para definir sua identidade e alcançar a autorrealização. Através do trabalho criativo, a solidão deixa de ser um vazio e se torna um campo fértil para a expressão e o crescimento. Dostoiévski, com sua sensibilidade única para os dilemas da condição humana, afirmou que a solidão é essencial para a mente, assim como a comida é para o corpo. Essa comparação é poderosa porque nos lembra que a solidão, embora frequentemente evitada, é uma necessidade fundamental. Assim como o corpo precisa de alimento para se sustentar, a mente precisa de momentos de introspecção para se renovar. No entanto, assim como o excesso de comida pode ser prejudicial, o excesso de solidão também pode ser perigoso. O isolamento, prolongado como discutimos, pode nos levar a um confronto insuportável com nossas sombras, amplificando medos e inseguranças. Reconhecer esses perigos é essencial para que possamos navegar pela solidão de forma saudável, extraindo dela seus benefícios sem nos perdermos em seus abismos. Rainer Maria Rilke, em sua sabedoria poética, escreveu: "É bom ser solitário, pois a solidão é difícil." Essa frase, aparentemente contraditória, captura a essência do desafio e da recompensa que a solidão oferece. Ela é difícil porque nos força a encarar quem realmente somos, sem as distrações e validações externas que frequentemente usamos como muletas. Mas é justamente essa dificuldade que a torna tão valiosa. É na solidão que encontramos a oportunidade de nos reconstruir, de nos conhecer em profundidade e de nos libertar das máscaras que usamos para agradar aos outros. É lá que podemos transformar nossas vulnerabilidades em força, nossas dúvidas em clareza e nossas sombras em luz. Ao longo deste vídeo, exploramos como o medo da solidão pode nos levar a padrões de dependência e idealização, afastando-nos de nossa verdadeira essência. Vimos como a capacidade de estar só, como propôs Donald Winnicott, é uma habilidade crucial para evitar a construção de um falso eu e para cultivar relacionamentos mais autênticos. Também discutimos como a teoria das relações objetais nos ensina que o equilíbrio entre conexão interpessoal e introspecção é fundamental para o desenvolvimento humano. E, finalmente, refletimos sobre como a solidão, quando enfrentada com coragem, pode ser uma aliada poderosa na busca por significado e autorrealização. A solidão, portanto, não é um inimigo a ser temido, mas uma experiência a ser compreendida e integrada.
Ela nos desafia a confrontar nossas sombras, mas também nos oferece a oportunidade de crescer e de nos conectar com nossa essência mais profunda. Ao aceitarmos esse desafio, podemos transformar a solidão em uma fonte de força, criatividade e autoconfiança. E, ao fazermos isso, nos tornamos não apenas mais capazes de estar em nossa própria companhia, mas também mais preparados para construir relacionamentos verdadeiros e significativos com os outros. Então, talvez a pergunta não seja como evitar a solidão, mas sim o que podemos aprender com ela. Afinal, como vimos, a solidão é tanto uma prova quanto um presente, uma jornada que, embora difícil, pode nos levar a uma vida mais plena, autêntica e conectada. E assim, chegamos ao final desta jornada pela psicologia da solidão, um tema que, embora muitas vezes evitado, é profundamente relevante para todos nós. A solidão, como exploramos, é um território complexo, repleto de desafios, mas também de oportunidades. Ela nos confronta com nossas vulnerabilidades, mas ao mesmo tempo nos oferece a chance de descobrir uma força interior que talvez nem soubéssemos que possuíamos. É um espaço onde podemos nos despir das máscaras que usamos para o mundo e, finalmente, nos enxergar como realmente somos. A mensagem que fica é clara. A solidão não precisa ser temida. Pelo contrário, ela pode e deve ser buscada de forma voluntária, como um ato de coragem e autocompaixão. Em um mundo que nos bombardeia constantemente com estímulos, expectativas e a pressão de estar sempre conectado, escolher a solidão é um gesto revolucionário. É um momento de pausa, um convite para silenciar o ruído externo e ouvir a voz interna que muitas vezes ignoramos. É uma oportunidade de nos reconectar com nossas necessidades, nossos valores e nossos sonhos, sem a interferência das demandas alheias. Ao abraçar a solidão, descobrimos que ela não é um vazio a ser preenchido, mas um espaço a ser explorado. É lá que encontramos a autoconfiança que vem de saber que somos suficientes por nós mesmos. É lá que cultivamos a soberania sobre nossa própria vida, aprendendo a tomar decisões que refletem quem realmente somos e não apenas o que os outros esperam de nós. E é lá que descobrimos que a verdadeira conexão com os outros só é possível quando estamos em paz com nossa própria companhia. Portanto, o convite que deixo a você é este: não fuja da solidão. Encare-a, explore-a, use-a como uma ferramenta para crescer, para se conhecer e para se fortalecer. Permita-se momentos de introspecção, de silêncio e de solitude. E, ao fazer isso, lembre-se de que a solidão não é um fim em si mesma, mas um caminho que leva a uma vida mais autêntica, mais equilibrada e mais conectada, tanto consigo mesmo quanto com o mundo ao seu redor. Se este vídeo ressoou com você, se ele despertou reflexões ou trouxe novas perspectivas, eu o convido a compartilhar suas ideias nos comentários. Como você lida com a solidão? Ela é algo que você teme ou algo que você já aprendeu a valorizar? Vamos continuar essa conversa, porque, no final das contas, mesmo na solidão, somos todos parte de uma experiência humana compartilhada. E claro, se você acredita que este conteúdo pode ajudar alguém que esteja enfrentando o medo da solidão ou buscando se reconectar consigo mesmo, não hesite em compartilhar. Juntos, podemos transformar a maneira como enxergamos a solidão, não como um inimigo, mas como uma aliada em nossa jornada de autodescoberta e crescimento. Obrigado por estar aqui, por refletir comigo e por fazer parte dessa conversa tão importante. Até a próxima.